Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 22. Porém, nós vamos ler 3 capítulos, nós vamos unir 3 capítulos hoje, que são os capítulos 22, 23 e 24, porque é uma história só. Então, para nós entendermos toda essa história, que é a história de Balaão. E aí eu quero compartilhar algo com os irmãos aqui, um ensinamento muito interessante para nós, porque nós encontramos 3 citações de Balaão no Novo Testamento. Então é algo para nos chamar a atenção. Se é uma história que aconteceu aqui no Antigo Testamento e Deus fez questão de citá-lo 3 vezes no Novo Testamento, não só uma, mas 3 vezes, significa que é algo importante para nós, que nós precisamos dar uma atenção para essa história aqui de Balaão. Então, os nossos capítulos 22, 23 e 24, eu quero ler o versículo 1 do capítulo 24 para nós iniciarmos aqui o nosso devocional. Eu encorajo vocês, amados, a lerem os 3 capítulos. Se vocês não conseguirem ler antes de ouvir o áudio, sem problema, leiam depois. Mas leiam para vocês se familiarizarem com essa história de Balaão. E daí também leiam os versículos que eu vou citar do Novo Testamento que fala sobre Balaão para ficar bem claro para nós, tá bom, amados? Mas então vamos lá. Esses 3 capítulos contam a história de Balaão. Eu quero ler o versículo 1 do capítulo 24, que está escrito assim: Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Amados, aqui nós vemos no capítulo 22, que é o início dessa história de Balaão, Balaque, que era o filho do rei de Moabe, ou seja, ele seria o futuro rei de Moabe, ele contrata Balaão para profetizar palavras de maldição sobre Israel, para amaldiçoar Israel. Ele diz para Balaão: olha, eu quero que você amaldiçoe, porque o que você abençoar vai ser abençoado e o que você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então ele contrata o serviço de Balaão. Com certeza, Balaão já era conhecido pelos seus trabalhos proféticos, vamos dizer assim. Balaão, amados, ele não era um israelita. Balaão era um homem que vivia ali na região da Mesopotâmia, a Bíblia fala no local chamado Petor, ele era dessa região ali e ele considerava o Deus de Israel como o seu Deus. Tanto que quando Balaque chama Balaão, quer contratar Balaão, ele diz assim: olha, eu não posso falar nenhum tipo de palavra que não venha do meu Deus. Eu só vou falar o que ele me permitir falar. Tanto que ele responde a Balaque a primeira vez, a segunda vez, e então ele vai ao encontro de Balaque. Quando nós lemos o capítulo 22, o capítulo 23, parece que Balaão é um bom profeta. Parece, nossa, mas ele tá ouvindo Deus, ele tá seguindo a direção de Deus, falando que só vai falar o que Deus direcioná-lo a falar. Fica assim parece, né? Fica uma dúvida, né? Mas por que Balaão é considerado um falso profeta? A Bíblia tá falando que ele ouviu do Senhor, ele foi, só falou o que Deus queria que ele falasse. Então, por que ele é considerado um falso profeta? Aí, nesse versículo que eu li, nós já temos um sinal do porquê que Balaão era um falso profeta. Vamos dizer que Balaão era um profeta de profissão. Ele não tinha o chamado profético, ele não tinha a unção profética, mas ele se considerava um profeta, o profissional. Então ele fazia por dinheiro, por lucro, ele vendia os seus serviços proféticos. Aí veja que aqui nesse versículo que eu li, do capítulo 24, diz
que quando ele percebeu que agradava a Deus abençoar a Israel, ele não recorreu à magia, ou seja, ele não recorreu à adivinhação, ao encantamento, à feitiçaria, como ele utilizava em outras vezes. Então ele era alguém que não recorria somente a Deus, apesar dele dizer que Deus de Israel era o Deus dele, que ele queria morrer. Se você ler todos os capítulos, você vai entender o que eu estou citando, está tudo nesses 3 capítulos aqui. Ele dizia que ele queria morrer como um justo, ele chamava o Deus de Israel de seu Deus, o meu Senhor, ou seja, ele se colocava como se de fato ele fosse um profeta de Deus, um profeta do Deus de Israel. Mas na verdade, ele era um falso profeta, ele era um profeta corrompido. Eu creio, amados, isso daqui é algo que eu estou falando pelo texto de Pedro. Pedro faz uma comparação dizendo que os falsos mestres se desviaram do caminho reto, assim como Balaão. Então eu creio que Balaão começou bem, até porque ele conseguiu ouvir a Deus. Então eu creio que ele começou bem, mesmo sendo um estrangeiro, mesmo não sendo um israelita. Mas ele de fato queria ouvir a Deus. Mas ele o que? Ele se corrompeu no meio do caminho. Ele até começou, acho que eu gosto desse Deus aí, esse Deus de Israel, quero conhecê-lo melhor. E pelo que nós vemos nas mensagens, nas palavras do Novo Testamento, parece que ele começou bem, mas ele se corrompeu no meio do caminho. E aí é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que o tema do nosso devocional é exatamente o perigo da doutrina de Balaão, porque é a exortação que Jesus dá em Apocalipse capítulo 2, quando nós vemos a carta para a igreja de Pérgamo, Jesus fala ao anjo da igreja de Pérgamo, ou seja, para o pastor dessa igreja: olha, eu tenho muitas coisas boas em relação a você, mas algumas eu tenho contra, e uma delas é porque tem pessoas no meio da sua igreja que eles seguem a doutrina de Balaão e você não está fazendo nada, ou seja, você está sendo conivente com isso. Eu não posso aceitar isso. Arrependa-se. Então, eu já quero começar lendo esse texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, é o versículo 14 que fala de Balaão, mas nós vamos ler alguns versículos a mais aqui em Apocalipse, no capítulo 2. Então, abra a tua Bíblia, se você tá com a tua Bíblia em mãos, se não, só ouça a leitura aí. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler o versículo 13, o 14 e o 15. Está escrito assim, perdão, 13, 14 e o 16. Está escrito assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Versículo 16: portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Amados, essa é a carta para a igreja de Pérgamo, palavras de Jesus para o pastor da igreja de Pérgamo. Eu conheço a sua fé, eu sei que você permanece fiel, mesmo você estando no lugar, na região, na cidade onde está o trono de Satanás, ou seja, era um ambiente completamente hostil nessa localização, em Pérgamo, e ali Jesus diz: eu conheço, eu sei que você está num local onde é o trono de Satanás. Eu sei que você permanece fiel ao meu nome, que você não renunciou à sua fé em mim, mas eu tenho algo contra você. Você tem aí algumas pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão.
Balaão é aquele que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Amados, quando nós lemos esses 3 capítulos de Números, 22, 23 e 24, nós vemos que Balaque contratou os serviços de Balaão para profetizar palavras de maldição sobre Israel. Não deu certo, Deus não permitiu que Balaão profetizasse nenhum tipo de maldição sobre Israel, porque Israel já estava abençoado por Deus. Deus foi lá e usou a vida de Balaão, mesmo ele sendo um profeta corrompido, Deus usou a vida dele para quê? Para abençoar o povo dele, para abençoar Israel. Então, mesmo Balaque tendo contratado Balaão, não deu certo. Balaque ficou furioso. Mais para frente, no capítulo 31 de Números, nós vamos ver que Balaão, já que ele não conseguiu, através do seu trabalho profético, porque ele era um profissional, ele não era alguém que tinha um chamado de Deus para exercer a função, a unção ali como profeta do Senhor. Não, ele usava outros meios, usava de magia, de feitiçaria, de encantamento, de tudo que fosse possível para quê? Para fazer adivinhação, para se vangloriar como um profeta. Então, para ele era um trabalho. Não importa o que chamassem ele para fazer, não importa, é para profetizar contra Israel, vamos lá, vamos profetizar. Mas ele não conseguiu, Deus impediu, Deus só colocou palavras de bênção na boca dele. Mas aí no capítulo 31 de Números, nós vemos que Balaão foi o responsável por encorajar, induzir, incentivar as mulheres moabitas a seduzirem os israelitas e levarem os israelitas para a imoralidade sexual e para a adoração de ídolos, para fazer sacrifícios aos seus ídolos. Isso nós veremos no próximo capítulo 25, que é o capítulo de segunda-feira, que o povo de Israel vai receber uma praga. Por quê? Porque se deixou corromper pela imoralidade e pelo sacrifício aos ídolos. E daí no capítulo 31 de Números, nós descobrimos que quem fez tudo isso? Quem que incentivou? Quem que armou essas ciladas, como está escrito aqui em Apocalipse? Balaão. Então, Balaão era aquele cara que fazia da profecia uma fonte de lucro, uma fonte de dinheiro. Não importa se ele ouviria uma profecia verdadeira, vindo de Deus, ou se ele usaria outros meios. O que importa é que ele queria fazer da profecia a sua profissão. Ele queria ganhar dinheiro com isso. Ele queria se autossatisfazer, vamos dizer assim, com o trabalho de profecia. Então aqui nós vemos que é uma corrupção do verdadeiro conceito de profeta. O que é o profeta de Deus? É aquele que ouve a Deus e entrega a mensagem de Deus para exortação, para correção, para consolo, levando mensagem de arrependimento. Ou seja, o profeta, aquele que vem do Senhor, ele traz a mensagem do Senhor e ele tem um coração que é um coração alinhado com o coração de Deus. Esse é o profeta de Deus. Agora, o falso profeta, que é o exemplo que nós vemos aqui de Balaão, ele pode até profetizar bênçãos, como ele fez aqui, mas não é porque ele tinha um coração alinhado com o coração de Deus. É porque Deus, na sua soberania, impediu que ele liberasse palavras de maldição contra Israel. Amados, é interessante porque agora esses 2 próximos textos que nós vamos ler aqui, de 2 Pedro e de Judas, fazem uma comparação muito interessante para a nossa vida hoje. Nós já vimos aqui Jesus repreendendo o pastor da igreja de Pérgamo. Por quê? Porque ele era tolerante, porque ele tinha pessoas que seguiam a doutrina de Balaão e não faziam nada. Qual que era a doutrina de Balaão descrita aqui em Apocalipse? Eles armavam ciladas contra os israelitas, levando os israelitas à adoração a ídolos, a sacrifício aos ídolos e à imoralidade sexual. E aí nós vamos ler aqui em 2 Pedro e em Judas
que nos dias de hoje tem muitos falsos mestres que andam exatamente como andou Balaão. E é aí que nós precisamos ter cuidado, porque assim como existiram muitos falsos profetas, como foi o caso de Balaão, assim também hoje existirão muitos falsos mestres. Então eu quero ler esse texto. Primeiro que eu vou ler é 2 Pedro. Eu quero ler 2 Pedro, eu vou ler os capítulos 1 ao 3 e depois eu vou ler os versículos 15 e 16. Então está escrito 2 Pedro 2, do 1 ao 3. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguiram os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventarão. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Versículos 15 e 16. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Amados, veja que Pedro deixa claro que assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, lá no Antigo Testamento, agora, na Nova Aliança, surgirão falsos mestres, ou seja, aqueles que ensinam coisas erradas. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Amados, isso aqui nós precisamos prestar atenção. Esses falsos mestres, eles introduzem secretamente. Não é algo aberto, nossa, todo mundo consegue perceber, não. É só quem de fato tem o Espírito de Deus que consegue discernir os ensinos que vêm de falsos mestres, porque eles introduzem secretamente heresias que são destruidoras, heresias que chegam a negar o soberano que os resgatou, ou seja, heresias que chegam a negar a soberania e o poder de Cristo Jesus. Precisamos estar atentos a tudo isso. Daí veja a comparação que Pedro faz sobre esses falsos mestres que estão no nosso meio, que se introduziram secretamente e com heresias no nosso meio. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão. Por isso que eu falei que eu creio que Balaão, talvez ele tenha começado bem. Talvez o intuito, o desejo inicial de Balaão, olha, conheci o Deus de Israel, estou ouvindo falar sobre o Deus desse povo que veio do Egito. Achei interessante, quero conhecê-lo mais. Talvez ele foi querer conhecer, se aprofundar, mas ele se desviou, assim como esses falsos mestres. Muitos dos falsos mestres do nosso meio, que estão no nosso meio, muitos falsos mestres que estão no nosso meio, eles começaram bem. Eles de fato queriam conhecer a Cristo Jesus, queriam viver para Cristo Jesus, mas eles se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o quê? Amou o salário da injustiça, ou seja, amou fazer as coisas de forma errada, com o coração errado. Não era o coração alinhado com o coração de Deus. Aí veja que a Bíblia nos diz que esses tais mestres, falando para nós hoje, amados, em sua cobiça, eles exploram as pessoas com histórias que inventaram.
Ou seja, cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com os ensinamentos que você tem ouvido. Cuidado com pessoas que o tempo inteiro dizem que são cristãs, que ensinam coisas cristãs, mas eles revelam pela forma de falar e pela forma de agir que o coração deles está só na cobiça, no dinheiro, no lucro, no poder, na vanglória, na glória para si. Cuidado com esse tipo de ensinamento. Cuidado com esse tipo de pessoa. Mas a Bíblia é clara. São falsos mestres. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, comparou o caminho deles com o caminho de Balaão, que amou o salário da injustiça. E Judas, que também fala sobre os falsos mestres, faz também uma comparação com Balaão. Olha o texto de Judas. Eu quero ler o versículo 4, que fala sobre nós termos cuidado com esses falsos mestres. Eu vou ler o 3 e o 4 e daí vou ler o versículo 11 da carta de Judas. Penúltimo livro da Bíblia, Judas, e depois Apocalipse. Não é em vão que Judas está ali antes do Apocalipse. Judas, uma carta de total exortação contra os falsos mestres, aqueles que vêm para corromper o verdadeiro evangelho. Olha o que está escrito aqui em Judas, versículo 3 e 4. Amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Olha o que a Bíblia fala, são ímpios. Transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Versículo 11. Ai deles, porque eles seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Mas veja que a Bíblia deixa claro que os caminhos de Balaão estavam relacionados ao amor ao dinheiro e à imoralidade sexual. A única vez que Jesus falou sobre nós adorarmos um outro Deus, ele fala sobre Mamon. É impossível você servir a Deus e servir a Mamon, dinheiro, riqueza, ao mesmo tempo. Você vai agradar a um e desagradar ao outro. Então, a única vez que Jesus fala sobre adoração para um outro tipo de Deus, ele fala que o dinheiro, a palavra no original é mamon, o dinheiro pode se tornar um Deus na vida da pessoa. E a Bíblia nos ensina que Balaão agiu assim. Aquele falso profeta, ele tinha, por causa da sua cobiça, do seu amor ao dinheiro, ele seguiu o caminho da injustiça. Ele se desviou do caminho de Deus por causa do amor ao dinheiro. E aí a Bíblia diz que do mesmo jeito, o texto de 2 Pedro que nós lemos, do mesmo jeito que os falsos profetas surgiram no meio do povo lá no Antigo Testamento, agora, na Nova Aliança, surgirão quem? Falsos mestres. E aí faz essa comparação com Balaão. Então, cuidado com as doutrinas de Balaão, cuidado com os ensinamentos de Balaão. Qual é o foco dos ensinamentos de Balaão? Amor ao dinheiro, a confiança está no dinheiro e não em Deus. A segurança está no dinheiro e não em Deus. O sinônimo de prosperidade é ter dinheiro e não ter Deus. A verdadeira prosperidade nós já temos, que é Cristo Jesus. A verdadeira paz nós já temos, que é Cristo Jesus. A ministração da irmã Karina dessa semana. A nossa herança é o nosso Senhor. Mas os falsos mestres que seguem o caminho de Balaão, como a Bíblia está nos ensinando aqui hoje, eles colocam o dinheiro acima de todas as coisas e eles exploram. A Bíblia fala claramente, eles vão explorar vocês com histórias que inventaram.
E nós temos visto muitos falsos mestres por aí com histórias inventadas, se utilizando de escrituras sagradas para explorar as ovelhas, mas só segue esses falsos aqueles que também têm amor ao dinheiro, assim como eles têm. O coração deles é em adoração ao dinheiro. Só segue esses homens, esses falsos mestres, quem também ama ao dinheiro. Porque quem ama ao Senhor segue a verdade, segue a palavra de Deus, segue o ensino de homens e mulheres piedosos que amam a Deus e que se rendem a Deus. A outra característica desses falsos mestres, eles induzem, eles levam as pessoas à imoralidade sexual, eles transformam a graça de Deus em libertinagem, ou seja, eles excluem a santidade e a santificação na vida das pessoas. Não, Jesus Cristo já conquistou tudo para nós, agora nós somos livres, vamos viver a nossa liberdade, não tem problema eu estar no meio de um show de rock, eu estar no meio de um show mundano, porque eu sou livre, isso não afeta a minha santidade, porque Cristo já conquistou a minha santidade. Mentira, são falsos mestres que se infiltraram no meio do povo e estão conduzindo o povo para a imoralidade sexual. Não tem problema ter sexo entre solteiros antes do casamento, não tem problema. São homens e mulheres falsos, ensinam falsas doutrinas, não seguem a verdade de Deus, se corromperam na doutrina de Balaão. Fuja desse tipo de ensino, amados. Fuja. A graça de Deus, a Bíblia nos ensina em Tito, capítulo 2, versículos 10, 11 e 12, que a graça de Deus nos ensina a abandonar as paixões desse mundo. A graça de Deus nos ensina a viver de forma piedosa, reta, justa. A graça de Deus nunca nos levará para uma vida imoral. A graça de Deus nunca nos levará para a ganância, para o amor ao dinheiro. A graça de Deus sempre nos conduzirá para o modelo de vida de Cristo Jesus, de humildade, de rendição, de segurança em Deus e não no dinheiro. O dinheiro não é a nossa segurança. O dinheiro não é o sinônimo de prosperidade. Mentira. Só segue esse tipo de ensino quem também tem o coração voltado para isso. Por isso que nós vemos, a Bíblia já é clara, a carta de Paulo a Timóteo fala claramente sobre isso. Muitos sentiriam coceira nos ouvidos e juntariam mestres para si mesmos, para ouvir só o que eles querem ouvir. Então, amados, quando nós vemos um falso mestre, tá cheio por aí hoje, com milhares e milhares de seguidores, aí nós pensamos, como que pode um homem que só ensina heresia, uma mulher que só ensina heresia, tá tão cheio de seguidor assim? Porque o coração desses seguidores está alinhado ao coração deles, à doutrina de Balaão, aos falsos ensinamentos, à mensagem corrompida. Ah, amados, que eu e você, nós fujamos disso em nome de Jesus. O fim deles, como Judas escreveu, é a destruição. O fim deles não tardará, como Pedro escreveu, eles sofrerão a condenação, porque é por causa deles que o caminho da verdade está sendo difamado. Por que hoje em dia muitos não acreditam mais em pastores, muitos não acreditam mais em líderes cristãos? O quê? É evangélico, é cristão, é pastor? Por quê? Por causa desses falsos mestres. Então, que eu e você tenhamos o quê? Cuidado com a doutrina de Balaão. Resumida, a doutrina de Balaão é amor ao dinheiro e imoralidade sexual. Que eu e você fujamos disso. Em nome de Jesus, que nos concentremos no verdadeiro ensino da palavra de Deus, que nos leva a amarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa prosperidade está em Cristo. A nossa segurança está em Cristo. O nosso lucro é Cristo. O nosso verdadeiro lucro é Cristo, amados. Não é o dinheiro. Não são os bens materiais.
Deus sabe que nós precisamos de dinheiro para viver nesse mundo. E quando nós o amamos e confiamos nele, ele provê tudo que nós precisamos. Não precisamos nos corromper, buscando, correndo, vivendo em função do dinheiro. Em nome de Jesus, que eu e você, nós possamos abandonar de vez todo ensinamento contrário. Analise quem você tem ouvido, se as palavras que saem da boca dessa pessoa que você acompanha, que você aprende, são palavras genuínas, são palavras verdadeiras, alinhadas com a palavra de Deus. Por isso, leia, medite, estude a palavra de Deus todos os dias e analise o fruto dessa pessoa. Tem gerado bons frutos? Tem levado vida? Transmite a humildade de Cristo? Transmite a luz de Cristo? Olhe para isso, perceba isso. E se em algum momento você tem se inclinado para ouvir mensagens de falsos profetas porque eles estão prometendo prosperidade a você, fuja disso. Arrependa-se em nome de Jesus. Se você tem dado ouvidos para ensinamentos que passam a mão e dizem que não tem problema, não, fornicação não é mais pecado, porque muitos não consideram mais. Não, não é adultério, é só sexo fora do casamento, não tem problema. É a geração que nós estamos vivendo, é a modernidade. Tem problema sim, continua sendo pecado sim, continua sendo imoral sim. Se você tem ouvido pessoas que toleram qualquer tipo de imoralidade, pare de ouvir agora mesmo, em nome de Jesus. Amados, que eu e você nos concentremos no verdadeiro ensino das Escrituras, na verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz vida e a palavra de Deus nos ensina a nos santificarmos, a nos purificarmos dia após dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Senhor, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Nós não queremos seguir a doutrina de Balaão. Nós rejeitamos da nossa vida todo amor ao dinheiro e todo tipo de imoralidade. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Nós reconhecemos que a graça do Senhor nos torna pessoas humildes, seguras em Cristo e não no dinheiro. Pessoas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que o Senhor provê todas as coisas que nós precisamos. Pai, nós nos colocamos à sua disposição. Espírito Santo, seja livre para nos moldar, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos fortalecer. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a glória do nosso Deus. Nos ajuda a discernir quando um ensinamento não provém do trono de Deus, mas provém da boca de falsos mestres, como a Bíblia diz, ímpios que se infiltraram dissimuladamente no nosso meio. Nos ajuda a discernir, Pai. Nos dá discernimento de espírito, em nome de Jesus. Senhor, nós temos vivido tempos sombrios, tempos difíceis. Nos ajuda a nos manter firme na tua palavra, firme na tua verdade. Nos fortalece, nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus, nós confiamos em ti. Nossa adoração é apenas para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.